Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós estamos tratando das informações relacionadas à análise de custos. Hoje, nós vamos falar do sistema de custeio. E dentro dessas nossas conversas de hoje aqui, a respeito da aula, nós vamos conhecer um pouco mais sobre método de custeio. Vamos falar do ABC, que é o ABC, custeio que vai trabalhar com custeio por atividade, vamos falar do custeio por absorção e também falar do custeio variável, particularidade de cada um deles e também resolver alguns exercícios. Sempre lembrando, interessante o aluno fazer a leitura da unidade 2, nesse caso, para a nossa aula 2, e nós vamos retirar algumas tabelas de lá, vamos trazer aqui para a aula e vamos fazer a resolução com vocês, o passo a passo. Tudo bem? Vamos verificar o resumo da nossa aula. Já está bem interessante aqui, olha, as palavras-chave, o que a gente vai trabalhar, sistemas de custos, vamos falar de sistemas de acumulação de custos, vamos conhecer os dois mais utilizados, sistema de custeio, que nós vamos tratar esses três, né, o ABC, o custeio o variável, e também nós vamos entrar um pouquinho aí no custeio por absorção e vamos envolver o processo de produção. Teleaula falando de sistema de custeio. E o nosso convite ao estudo aqui é para que você, sempre respondendo aquelas perguntas, né? Perguntas que são interessantes aqui, qual a ferramenta pode apresentar maior aderência às necessidades dessa empresa? Então, enquanto gestor, nós vamos descobrir ferramentas que serão interessantes para serem usadas nessa empresa e para que ela possa realmente trazer um retorno aí satisfatório para que os objetivos eles sejam alcançados. Pergunta também, há diferença na composição dos custos dos produtos em razão da adoção de um sistema específico? É claro que quando a gente trabalha sistemas de acumulação diferenciados, a gente acaba gerando dados diferenciados também. Um exemplo, quando nós falamos na aula passada a respeito dos métodos de valoração de estoque, PEPS, WEPS e custo médio, a gente acaba gerando valores diferenciados aqui. E lembrando, nós já vimos as terminologias que são utilizadas na contabilidade de custos e que servem para que aquela comunicação ela aconteça de uma forma adequada com esses tomadores de decisão. Nós vimos esses métodos de valoração de estoque, nós vimos também os valores que podem interferir no preço da venda e no preço da compra. E quando a gente faz toda essa verificação de terminologia, nós vimos que os custos eles podem ser classificados em diretos ou indiretos. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essa intenção de separar esses dois custos. Vocês vão ver como a gente faz a separação dos valores relacionados aos custos indiretos. A empresa ela pode determinar até a separação dos custos diretos de acordo com as tentativas que ela já fez. Nós vamos falar da arbitrariedade também, que acontece quando esse rateio ele é tomado uma decisão e que ele realmente não está dentro das necessidades da empresa. Tudo bem? Conhecimentos básicos que você precisa ter para a nossa aula, envolvendo o custo da mercadoria vendida, que é o nosso CMV. Lembrando que nós temos o custo do produto vendido também, temos o custo do serviço prestado, dependendo o tipo da empresa. Ativo, passivo, envolvendo os bens, direitos e obrigações da empresa, as contas de resultado, aqui é receita e despesa, a elaboração dos vários demonstrativos contábeis, entre eles o balanço patrimonial aqui, nós temos também a demonstração do resultado de exercício e hoje ainda, lá no finalzinho da aula, nós vamos verificar um resumo dessa nossa DRE. E os conhecimentos aqui que envolvem a escrituração contábil, que seriam toda aquela movimentação de entrada e saídas que acontecem na empresa, todo o regime de competência, quando essa venda, essa transação, ela tem que acontecer naquele momento. E como o nosso pensamento aqui é voltado realmente para as linhas gerais envolvendo a produção, os custos, então é interessante que a gente saiba fazer a classificação adequada de cada uma dessas informações, envolvendo o quê? A nossa contabilidade de custos ali, que vai gerar relatórios e é com base nessas informações que vão auxiliar as nossas tomadas de decisão. Aula passada a gente falou sobre a empresa Best Foods, que trabalha com alimentos, a gente viu a composição dessa empresa, os objetivos, também fizemos projeções com essa empresa. Qual a empresa de hoje? Vamos dar uma olhada aqui. A empresa é a Rampage aqui, que vai tratar sobre as informações, que é uma empresa de pequeno porte,
que ela trabalha no setor de confecções. Ela é voltada para o público feminino, o processo produtivo próprio e também tem o trabalho terceirizado também. Ela faz a distribuição para lojistas, loja de fábrica e também no varejo. Ela vai precisar aperfeiçoar aqui, ela necessita aperfeiçoar um sistema de custos para que a gente possa entender uma forma de ajudar o pessoal da empresa para que realmente a gente possa atingir objetivos. No momento, a coisa está meio desorganizada, a gente vai entrar com informações que são interessantes para essa empresa e, com base nessas informações, a gente vai determinar um sistema de custeio, vamos ver qual o método de custeio que a gente vai utilizar para essa empresa e, para isso, sempre nós vamos verificar todos os conceitos anteriormente e depois nós vamos fazer a resolução. Tudo bem? Está pronto aí? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira SP. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito bem, nessa primeira SP nós vamos trabalhar alguns conceitos, vários conceitos, para que a gente possa atender a expectativa da nossa resolução problema. Olha lá o que eles estão pedindo para a gente aqui. Determinar aqui qual o sistema de acumulação de custos é o mais adequado, de acordo também com o processo produtivo dessa empresa. Então, com base nisso, nós vamos determinar esse sistema de acumulação. E aí nós vamos realmente entrar nos conceitos, vou mostrar para vocês quais são. Além disso, indicar a forma de trabalho dessa empresa. Porque com base na forma de trabalho, eu consigo determinar o melhor sistema de acumulação de custos para ela, vamos identificar também. E identificar aqui o critério temporal de apuração desses custos. Essa é a nossa primeira SP. E para isso, nós vamos problematizar aqui, trazendo para vocês o conceito de cada uma dessas informações e fazendo alguns comentários até que, ao final, a gente consiga atender as expectativas e responder realmente aquelas perguntas que são apresentadas. Tá pronto? Vamos lá. Vamos verificar a nossa introdução aqui. Por que é importante a empresa adotar um sistema de custos? Por que a questão de vantagem ou desvantagem é a variável de menor peso nessas escolhas? Quando a gente está falando aqui sobre essas vantagens e também as desvantagens, é interessante que a gente saiba que, às vezes, para a empresa, o interessante é utilizar realmente um método de custeio ABC. Ou, quem sabe, por uma forma gerencial, é interessante para a empresa, o melhor método de variação seria usar o custo variável e todas as informações que esse custo ele pode trazer. Professor, de repente aqui o interessante realmente para atender às especificações do fisco e tudo mais, nós vamos utilizar as informações envolvendo o custeio por absorção. Então eu vou imaginar, pelo padrão que essa empresa tem, se ela tem uma linha de produção que ela faz a fabricação em série, ou se é uma empresa que ela recebe encomendas, com base nesse movimento e nessa atitude da empresa, é que eu vou determinar qual é o melhor método de custeio para essa empresa, sem ficar realmente imaginando qual vai trazer a maior vantagem ou desvantagem. De repente eu tenho um método de custeio que não é interessante para ela. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar sobre os conceitos de cada uma delas. Então, olha aqui, a competitividade ela está relacionada com a estrutura dos custos do processo produtivo dessa empresa. Eu tenho que conhecer esse processo produtivo. Portanto, é necessário analisar cada etapa do processo produtivo e os custos que estão envolvidos nesse processo. Quando a gente fala em processo produtivo aqui, olha, lembrando as informações lá da nossa produção. Vamos falar de custos, então. Avaliar se a estrutura dos gastos está adequada para essa empresa.
O descontrole dos gastos vai trazer, é claro, problemas que são muito sérios aqui, como os produtos vão ficar mais caros, então a gente vai onerar o valor desses produtos, o que vai comprometer realmente a movimentação dessa mercadoria. O mercado está disposto a pagar por um preço, mas hoje o consumidor está muito atento, né? Nós vamos concorrer com o nosso vizinho, vamos concorrer com o mercado internacional, nós vamos ter várias informações. Então não dá para a gente errar aqui na hora da formação desse preço de venda. Então, preço de venda maior, ele vai exigir aqui um impacto nessa estratégia e a gente vai ter que ter uma tentativa de melhorar essa situação. É fundamental monitorar os gastos no processo produtivo para que não ocorra aqui descontroles ou problemas na execução desse orçamento. Se eu faço uma projeção, tenho que fazer uma projeção com dados que sejam concretos e corretos também. O sistema de custos, ele auxilia aqui na coleta, a classificação, organização dos dados sobre os gastos do processo produtivo, gerando aqui informações que são úteis aos gestores, é claro, para tomar de decisão, de acordo com o Martins. Nós vimos que esse planejamento, ele é necessário para que realmente eu consiga, dentro de uma empresa, eu localizar onde eu tenho os custos, que é na produção, onde acontecem as despesas, que é lá no setor administrativo, quanto eu gasto de mão de obra, quanto eu estou gastando de energia elétrica para que essas máquinas realmente elas possam funcionar. Será que esse serviço que eu estou prestando, eu formei esse preço da prestação de serviço, realmente é um preço adequado? Como é que eu tenho todas essas informações? Quando eu tenho um controle, e tem que ser realmente um controle rígido ali de todas essas informações, que ela tem todas as alterações, eu preciso fazer o quê? Acompanhar esses dados, nas projeções principalmente. Vamos continuar, vamos falar sobre sistema de custos. Informações importantes para quê? Sempre voltado para a nossa tomada de decisão. Ele gerencia e também monitora aqui o desempenho desses custos, porque existe uma variação, né? Um aumento, uma redução, quando a gente faz a verificação deles, o Crepaldi está informando isso. O método de cálculo de custo é uma consequência do comportamento dos gastos desse processo operacional. Muito bem, e aí agora a gente entra toda essa introdução para a gente falar sobre essa sequência. Sistemas de custos. Aqui nós vamos falar sobre o sistema de produção, que vai envolver o sistema de produção por encomenda, por série ou o sistema híbrido também, vamos falar um pouco de cada um. Depois, o sistema de acumulação de custos por encomenda, por processo ou por híbrido. Híbrido é que vai envolver esses dois sistemas ao mesmo tempo que nós vamos conhecer. Depois, precisamos entender qual é o sistema de custeio para essa empresa, se é o histórico ou se é o pré-determinado. O histórico aqui é o registro no momento atual. E o pré-determinado aqui, ele vai trabalhar com ferramentas aqui, padrões também, a gente vai falar do custo ideal quando a gente fala desse pré-determinado. Esse sistema de produção aqui, ele vai refletir aqui o modo como essa organização ela realiza as suas operações de consumo e também vai verificar a questão dos recursos. Depois, o método de custeio é que nós vamos entender um pouco mais. O que vem a ser esse método de custeio por absorção? Que ele vai envolver tanto o custo direto como o custo indireto. É um método de custeio que é aceito pelo fisco. Depois nós temos o custo variável, ele tem uma particularidade bem bacana ali que nós vamos analisar, ele faz uma análise do volume de produção. Vamos ver que quando a gente fala sobre custo variável, a gente já tem que entrar numa outra forma de analisar os custos, que é saber sobre custos fixos e variáveis. E aqui, o custo pleno seriam todos os custos e todas as despesas apropriadas para esse método. Muito bem, o que é interessante a gente conhecer que esses métodos é que realmente eles vão direcionar as nossas informações. Então, Vila, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre custo direto, a gente consegue verificar de uma forma muito tranquila. Custo indireto, ele vai exigir um critério de rateio. Só que existem as arbitrariedades também quando a gente faz essa tentativa. Pelo método de custeio, a gente pode reduzir essa arbitrariedade, que geralmente ela acontece lá no método de custeio por absorção.
Mas antes disso eu preciso conhecer cada um desses para que eu possa fazer a comparação e depois eu entender qual é o melhor método para essa empresa. E aí a gente entra numa outra informação que seria pensar nos custos fixos e também nos custos variáveis. Geralmente a empresa, se ela trabalha com custeio por absorção, ela pensa em custo direto e indireto. Método de custeio variável, nós vamos analisar os custos fixos e os custos variáveis, porque eles têm uma relação direta com o volume de produção. Vamos lá, vamos entender cada um deles. Vamos voltar no quadro aqui. Então nós temos informações como a departamentalização. O que vem a ser? Ela trata de uma unidade mínima que é administrativa para a alocação dos custos e também das despesas de uma empresa. Eu tenho que conhecer essa departamentalização até para falar do custeio ABC. Os departamentos podem vir a ser centros de custos aqui, nos quais são alocados os custos indiretos e também as despesas, que é uma tentativa da gente entender um pouco mais da informação da departamentalização. É claro que os departamentos também, tudo depende da estrutura dessa empresa. A empresa ela vai aumentando a sua necessidade e a partir de então ela vai criando outros departamentos. Em cada um desses departamentos eu tenho um acúmulo lá dos meus gastos. Eu posso ter o departamento administrativo, eu tenho gastos com as despesas. O departamento produtivo, eu posso ter o departamento A, departamento B e departamento C. Esses departamentos também, eles vão acumular alguns gastos que nós vamos entender como um custo. E cada um deles, eu consigo fazer depois até uma comparação. Se eles têm o mesmo tempo de produção de determinado item, eu posso saber se o departamento está em um consumo maior ou menor. Quando eu faço essa distribuição de gastos também, eu consigo, por um histórico, saber se um departamento ele alterou em muito o seu consumo e aí eu faço realmente a verificação desses dados. Continuando lá, já a gente vai resolver a nossa situação. Sistema de produção, o professor quer conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema de produção aqui por processo e também o sistema de produção por ordem. Por processo, a produção ocorre de uma forma continuada e por longos períodos. Então, por processo, a gente vai entender como aquela linha de produção, uma linha contínua. Por ordem, a fabricação de um produto não é realizada de maneira continuada, mas sim de acordo com o pedido. Então, essa vai ser a informação que vai nos dar base para separar esse sistema de produção de cada um. E depois, o híbrido, ele é a junção dos sistemas por processo e também por ordem. Então, vamos lá. Esse sistema que nós estamos falando aqui para definir qual o sistema mais interessante para a empresa, a gente vai ter que definir. Olha lá, o sistema de acumulação por processo. Quando a gente fala sistema de acumulação por processo, é um sistema contínuo. Nós vamos imaginar uma empresa que ela tem uma linha de produção. Os maquinários já estão determinados, já estão todos colocados de uma forma em que o produto ele inicia essa produção e vai até o final. Eu já consigo identificar a quantidade de matéria-prima que eu vou utilizar, eu já sei a quantidade de energia elétrica que vai ser utilizada. É claro que tem alguns imprevistos, mas eu já consigo mensurar isso, porque existe uma ordem, um processo, uma linha de produção. Porém, nós temos o sistema que trabalha por encomenda. Esse sistema por encomenda, ele deixa aquele sistema de acumulação por processo e passa a ser o sistema de ordem de produção. Como é que é? Nesse caso, a empresa, ela recebe pedidos. A primeira empresa, ela tem lá uma linha em que ela vai, vamos colocar um exemplo aqui, ela tem uma camisa, essa camisa ela é de viscose, ela tem mangas longas e ela tem um tamanho único, um tamanho extra G. Todos esses maquinários, eles são prontos para fazer esse determinado produto. Ou é uma empresa de bebidas, ela fabrica um tipo de garrafa de 1 litro e aí todos os equipamentos estão determinados para fazer a resolução. Ela recebe encomendas? Não. Nesse caso, não, porque os maquinários são para fazer esse produto. A por ordem, ela vai receber outros tipos de camisa com outros tamanhos, só que para cada produto que é fabricado, ela tem uma ordem de produção. Ela anota todos os gastos que são acumulados em cada departamento e no final ela tem lá a sua ordem de produção, quanto eu gastei. Vamos imaginar um outro tipo de empresa. Vamos pensar em um hospital. O paciente, quando ele entra no hospital, de repente ele passa pelos setores lá de emergência, depois ele vai lá para a enfermaria, vai para o quarto. Quando ele passa em cada um desses departamentos, nós temos o quê? Uma ordem de serviço médico também. Então eu anoto todos os gastos que esse paciente ele acumula em cada um dos departamentos.
Se eu pensar em uma forma de acumulação por processo, se a gente pensar numa clínica, por exemplo, eu posso ter lá uma relação de exames, um hemograma, por exemplo, que eu tenho vários exames ali, eu consigo saber exatamente qual é o meu custo para prestar aquele serviço. Então, eu consigo separar isso por uma infinidade de empresas. Continuando a nossa informação, vamos lá. Acumulação dos custos. Ela ocorre com o processo produtivo, ou seja, como o produto é fabricado, e como os recursos são consumidos nesse processo, é que eu consigo fazer a acumulação desses gastos. Assim, a escolha do modelo de acumulação deve ser em função do processo produtivo. Eu tenho que saber, ele recebe pedido, ou ele tem uma linha de produção, ele faz essa fabricação em série, e a partir disso eu consigo determinar, sem nenhum problema, qual vai ser o método de acumulação. Outro detalhe é o sistema de produção. Aqui a gente já começa a resolver a nossa atividade, a nossa primeira SP. Então, olha, confecção, adquire mercadorias, tecido, aviamento e materiais de criação, estoca e elabora o produto, que seria a roupa. Trata-se de um processo de transformação, então nós temos toda uma industrialização nisso, que ocorre em 4 etapas. Basicamente, esse é o jeito da empresa trabalhar, ou seja, o seu processo produtivo. Aqui a gente já começa a verificar alguns dados que são interessantes para essa empresa. A gente já começa a identificar informações, porque eu tenho que saber qual o sistema de produção mais interessante para que a gente possa identificar e fechar nosso exercício. Aí eu tenho aqui, sistema de acumulação. Início do processo se dá com a compra de matéria-prima, em seguida a estocagem dos materiais, a produção é acionada de acordo com os, olha lá, pedidos feitos. Já dá para identificar que essa empresa, ela trabalha com o sistema de acumulação por ordem. Nesse item, o que define o sistema de acumulação do custo é como a produção da empresa é acionada. Então, nós vimos que ele recebe pedidos. Nesse caso, o sistema vai ser por encomenda. Deu para entender que, como ela tem esse processo de fazer a identificação e o pedido, eu já consigo saber qual é o sistema de acumulação para essa empresa. E o sistema de custeio? Nesse sistema, o aspecto temporal da apuração do custo na SP foi informado aqui. Será pelo custo histórico, porque ela faz todos os lançamentos, na medida que eles vão aparecendo, faz a compra, toda essa transformação e também para passar pelos cada um dos departamentos. Nesse caso, nós temos o custo histórico. Isso aqui já foi resolvido, é definido pelo esse método que a empresa vai entender como o sistema de custeio. E finalizando, olha lá, a empresa ela adquire materiais para posteriormente elaborar o quê? A roupa, que consta no catálogo, isso revela o jeito de trabalhar. Há 4 etapas para essa elaboração, isso demonstra o processo de trabalho. Então, a produção ela é acionada conforme o pedido. Aí nós vemos que para essa informação nós vamos entender que a empresa trabalha com o sistema por encomenda. A apuração de gastos é pelo custo histórico. Logo, o sistema mais adequado para essa empresa é o sistema por ordem ou encomenda. Já dá para saber que essa empresa ela não trabalha com esse processo, a linha de produção, que vai ter toda uma demonstração, toda uma linha em que eu tenho somente um tipo de produto. Ela faz compra de várias matérias-primas e ela acaba gerando produtos diferenciados ali. Com certeza, ela tem uma linha de produção em que ela faz toda a anotação de cada item que é fabricado. Tudo bem? Então, é uma empresa que trabalha pelo processo de encomenda. Vamos lá para a próxima SP. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok?
Confere agora a SP2. Muito bem, vamos continuar a nossa segunda SP. Já verificamos que essa empresa trabalha com um processo por encomenda, vimos o custo histórico também para a resolução, vimos o conceito de cada um deles e agora a gente vai entrar nesse processo de produção. Vamos verificar os nossos dados. Vamos lá? Nosso objetivo agora é alocar os custos de acordo com o custeio por absorção. Então, a gente tem uma dúvida lá, o aluno fazendo um comentário. Professor, o custeio de absorção, ele também vai envolver as despesas? Olha lá, é um método de custeio. Então, por enquanto, a gente só vai verificar aqui as informações relacionadas aos custos. Coleção. Nós temos a coleção aqui Fashion e a coleção Week. A produção é de 5.160 unidades e aqui da Week 6.840. Grava aí esse valor, porque a gente vai utilizar daqui a pouco na resolução da nossa atividade. Lá na página 96 do seu livro, a gente tem essa tabela aqui, que apresenta a nossa primeira situação, a nossa segunda SP aqui, e apresenta alguns gastos. Nós temos gasto com matéria-prima, 340 mil, energia da produção, 27.500, aí gasto com embalagem, mão de obra direta, material de escritório, administração, salário do almoxarifado, salários aqui do planejamento e controle de produção, seguro de produção, vendas e marketing. Aí, com base nessa tabela, nós precisamos determinar. Cada um tem o seu valor, tá? Esses valores aqui também serão utilizados na nossa resolução. Então, com base nisso, vamos determinar o custo indireto, total e unitário. A gente já conseguiu, na última aula, entender como eu faço a identificação desse custo indireto. Da mesma forma, os custos diretos, total e unitário. E depois, a despesa total e unitária também para essa atividade. E aí, com base nessas informações, nós só precisamos fazer o seguinte. Aqui a gente repete esse dado, utilizar critério de rateio na proporção do volume de produção. Então, vamos lá. Para as despesas, nós vamos utilizar essa informação. Para Fashion, vai ser 60% e para a Week vai ser 40%. O critério de rateio aqui vai envolver a proporção aqui do volume de produção. É o que a gente tem no slide anterior, que o volume de produção ele está trazendo lá, que é 5.160 para Fashion e 6.840 para a Week. Da mesma forma que a gente traz as informações aqui para vocês, quando o gestor ele vai iniciar uma forma de separação desses gastos, ele também já determina qual vai ser o melhor critério de rateio para ser utilizado. Ele verifica lá qual é o direcionador, qual é o maior gasto que ele tem. Ele pode fazer o rateio com base nos custos diretos, ele pode fazer o rateio com base na área construída. Ele determina qual vai ser a melhor forma através de umas tentativas que ele consegue para chegar nesse resultado. No nosso caso, o exercício já traz a informação, o que a gente vai ter que utilizar para chegar em cada um dos dados. Primeiro, ele apresentou uma tabela, agora nós vamos fazer a separação entre custo, despesa e quando custo, custo direto e custo indireto. Um pouco para a gente fazer relembrar as informações da nossa última aula. Vamos lá, vou mostrar o passo a passo para vocês como a gente vai chegar nesses dados. Então, olha, um dado interessante aqui a respeito do custeio por absorção. Olha, apropriação dos gastos do processo produtivo aos produtos ou serviços. Então, todos os gastos que estão lá no processo produtivo, se essa empresa identifica todos os custos diretos e todos os custos indiretos, eu vou entender que todos eles vão estar relacionados aos produtos aqui e serviços. É por isso que esse custeio por absorção, ele é aceito pelo fisco, porque não vai distorcer nenhum tipo de dado. Depois, quando a gente verificar realmente a informação na DRE, eu tenho lá todo o meu custo do serviço prestado, ele está exatamente no seu lugar, sem separar. Então, eu tenho onde tem que estar os custos, eles estão. A gente vai verificar essa diferença no custeio variável daqui a pouquinho. Ó, gastos com processo produtivo são todos eles alocados aos produtos. Determinação do custo de cada um do produto. Esse vai ser a informação aqui do custeio por absorção. Ele vai absorver todos os gastos do processo produtivo. Então, somente os custos aqui.
Outro dado interessante, quando a gente fala sobre esses custos, eu vou imaginar sempre o meu custo total, envolvendo os custos diretos mais os custos indiretos. O que a gente fez na última aula lá, lembra quando nós tínhamos as informações, eu gerava o custo unitário direto e o custo unitário indireto. Depois eu somava esses dois valores e tinha um custo total para fabricar ou para fazer a prestação daquele serviço. Nesse caso, eu já estou pensando em um método de custeio ali pelo sistema por absorção, absorvendo todos os gastos envolvidos nesse processo de produção sem distorcer nenhuma informação. Continuando, essa tabela também já traz um dado interessante. Quais são os procedimentos para essa absorção dos custos? Primeiro, proceder à separação de custos e despesas, custo setor produtivo e despesa lá no administrativo. Segundo passo, proceder à classificação dos custos em, vamos saber o que é direto e também o que é o indireto. E o terceiro passo, nós vamos alocar os custos aqui, diretos ou indireto, ao produto ou, se for uma empresa que faz a prestação de serviço, nós vamos alocar esse valor aos serviços. Temos as perguntas, lembra? Para saber se esse produto ou esse gasto ele vai ser um custo ou despesa, vamos perguntar lá, faz parte do processo produtivo? Se sim, é custo, se não, é despesa. Para saber se é direto ou indireto, esse custo é para fazer o produto, se sim, vai ser direto, se não, ele vai ser um custo indireto. Vamos lá. Processo de alocação dos custos. Os custos diretos atribuídos diretamente aos produtos. A gente consegue, de uma forma objetiva, identificar esses custos diretos. Os custos indiretos, por sua vez, uso de critérios de rateio. O que é o critério de rateio? Ele é uma premissa aqui, que é previamente estabelecida, como alocar os custos indiretos a cada um dos produtos. A gente conversou um pouco sobre isso, como eu faço essa distribuição dos valores. Eu sempre determino uma forma de chegar nesses dados. Eu encontro lá um exemplo bem interessante. Se essa empresa ela tem um gasto com o aluguel e tem vários departamentos, eu verifico qual departamento, uma forma seria a área construída de cada um deles. Verifico que um é responsável por 30%, o outro por 30% e o outro por 40%. Eu faço uma separação para que quando eu fizer a distribuição desse valor, eu faça uma distribuição adequada. Não simplesmente vou lá divido por 3 e aí eu posso pecar em um departamento que produz muito mais, gasta muito mais que aquele outro que não tem um gasto tão alto assim. Depois nós vamos ter, quando passar por esses departamentos, gasto com mão de obra, com energia, com matéria-prima. Isso tudo tem que ficar muito claro quando eu faço a distribuição desses gastos. Fechando, aí nós vamos já para a nossa resolução, vamos lá. O que acontece quando a gente trabalha com critério de rateio? Pode acontecer aqui a arbitrariedade. O que é arbitrariedade? Quando esse critério de rateio adotado, ele é visto como injusto. Eu posso utilizar um critério de rateio com base lá na mão de obra direta, por exemplo, mas eu verifico que ele não reflete realmente a realidade da empresa. Eu tenho que fazer outras tentativas. Quando eu erro esse critério, a gente sabe que aconteceu uma arbitrariedade nessa tentativa. Na departamentalização, ele é vista como um método para reduzir a arbitrariedade por meio da divisão ou agrupamento desses custos de acordo com essa estrutura organizacional. Então, cada vez que eu tenho os departamentos, eu consigo fazer a alocação desses gastos no departamento com uma forma mais tranquila, evitando realmente essa arbitrariedade aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver a nossa situação problema. Bastante cálculo para a gente fazer aqui, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo. O objetivo aqui é separar os custos e despesas, classificar em diretos e indiretos, alocar os custos indiretos aos produtos e as despesas aos produtos também. Alocar os custos diretos e indiretos aos produtos aqui. Aqui no final, nós vamos ter lá o total lá dos custos diretos. Então, vamos lá, mãos à obra. Foi apresentado para nós aqui uma tabela e agora vai ser um procedimento de vários cálculos ali. Vamos fazer as perguntinhas ali, vamos separar o que é despesa, o que é custo,
como a gente fez na primeira aula. Depois, nós vamos separar custo direto e indireto e vamos dar continuidade às despesas, tudo certo? Com base nessa primeira tabela que o professor apresentou para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, separar custos e despesas. Gasto. A matéria-prima, ela faz parte do processo de produção? Sim. Se faz parte, nós vamos entender como um custo. Mão de obra direta também é um custo, energia também vai ser um custo. A embalagem, ela faz parte do processo de produção? Nesse caso, não. Aí, no caso, nós vamos entender como uma despesa. Lembrando que, sempre que a gente fala sobre a embalagem, professor, mas a embalagem antes era custo, agora passou a ser despesa. A gente tem que saber qual é o tipo de empresa que a gente está trabalhando aqui. O material de escritório também não faz parte do processo de produção, então vai ser uma despesa. A administração, ela faz parte do processo de produção? Sim. Nesse caso aqui, nós vamos entender como um custo? Não, é uma despesa. Olha aqui, ó. A administração ela vai entrar aqui como uma despesa. No caso aqui, salário do almoxarifado, nós temos o CPC, temos seguro de produção e também temos as vendas de marketing aqui. Aqui nós temos as demonstrações de uma forma bem correta aqui, olha lá, gastos, matéria-prima, energia da produção, embalagem, mão de obra direta, salários do almoxarifado, salários do PCP e seguro de produção. Nesse caso, na separação, esse valor aqui é o nosso valor correto do que vem a ser o custo e o que vem a ser as despesas. Despesa aqui eu tenho material de escritório, administração, vendas e marketing, cada um com seu respectivo valor. Tudo certo até aqui? Pois a gente tem que analisar cada uma dessas respostas aqui para identificar realmente o que venha a ser o custo ou venha a ser as despesas. Tendo os valores, total de gastos, 571.600 é custo, 160 vai ser despesa. Separando os valores, a matéria-prima, ela faz parte do produto? Sim, custo direto. Mão de obra também, custo indireto. A embalagem aqui não vai ser um custo indireto. Depois nós temos transporte, salário do almoxarifado, o CPC e o seguro como custo indireto. Agora sim a gente consegue fechar o nosso exercício. Olha lá. Nós vamos voltar aqui nos valores certinho. Vou apresentar para vocês a tabela em que eu tenho cada uma das informações aqui relacionadas ao resultado que realmente eu preciso. Olha lá. A matéria-prima fecham 146.200 e também tenho a WIC, que é 193.800. Agora a pergunta, como é que a gente chegou nesse resultado? O meu total é 340 mil. Esses 340 mil realmente é o gasto que eu tenho com matéria-prima. Só que eu tenho que fazer uma distribuição aqui para cada um desses valores. E como que eu faço isso? Nós vamos somar lá o volume de produção, que esse era o nosso critério de rateio. Verificar o volume de produção, que era 5.160 mais 6.840, que dá um total de R$12.000. Para isso, eu determino aqui, vamos mostrar para vocês aqui, já estamos de volta com o slide aqui. Olha lá, 340, como é que eu cheguei em cada um desses valores? É simples, eu tenho que determinar esse percentual de valor para cada um deles. 5.160, que é o volume de produção, mais 6.840. Esse valor eu tenho que dividir pelo total. Lembra lá que ele estava dizendo que o volume de produção, se eu somar esses dois aqui, é igual a 12.000. Quanto representa em cada um? Vamos pegar lá, 5.160, vamos dividir por 12.000, multiplicar por 100, isso aqui representa 43%. Esse também, 6.840. Faço uma divisão por 12.000, que é a soma dos dois. A representação dele aqui é de 57%. Como eu tenho um percentual, agora é só multiplicar. 340 mil vezes 40%, eu tenho para fashion aqui 146.200, 193 para a WIC. Sigo esse mesmo procedimento para todos os outros. 27.500 vezes 43, eu tenho energia de produção aqui, para fashion e para WIC. E também eu fecho aqui outro custo direto, que é a mão de obra direta aqui para cada um deles. Os custos indiretos, também eu preciso fazer esse rateio.
Porém, eu consigo entender o seguinte, que a soma aqui do meu volume de produção, eu já tenho o meu custo direto unitário, que é somar todos os custos diretos da Fashion, dividir pelo volume lá de produção, que ele estava mostrando para a gente, eu chego a 36,91 de custo direto, 36,91, coincidentemente deu o mesmo valor aqui. E agora, olha lá, fechando, a matéria-prima nós já vimos também energia de produção, a mão de obra direta, e agora a gente vai ver a embalagem, salário do almoxarifado, o PCP, seguro de produção. O mesmo procedimento nós vamos utilizar. Esse volume de produção aqui, ele equivale a 43% e aqui a 57%. Nós somamos esses dois valores aqui, que é o volume de produção, deu 12 mil, e aí eu determino o percentual de participação de cada um deles. E aí eu fecho meu resultado, lembrando que esse valor, ó, pega 62.100, multiplica vezes 43%, vai dar 26.703, vezes 57%, 35.397. O meu volume de produção eu fecho aqui com 43,67, 47,63 aqui, cada um deles no custo direto unitário, que é o valor total dividido pelo volume de produção. E aí nós temos aqui o custo total para produzir esses produtos. Tudo bem que nas porcentagens a gente define de acordo com o critério de rateio que ele determinou, e aí é só fazer a separação de cada um dos valores e chegar no meu volume de produção que já é determinado, e aqui eu tenho meu custo direto unitário, envolvendo todos eles, todos os custos diretos e indiretos, e aí eu posso entender aquele valor ali de 47,63 como o meu custo total para a produção desses itens que foram apresentados. Tudo bem? Resolvemos. Vamos lá para a nossa terceira SP. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, vamos analisar a nossa terceira SP. Vamos lá. Já falamos sobre o custeio por absorção, envolvendo todos os custos diretos e indiretos. Agora vamos falar sobre o custeio ABC na nossa empresa Rampage aqui. Nós vamos alinhar as atividades, tá? O custeio ABC, ele é conhecido também como Activity Based Costing, que é o custeio baseado em atividades, com direcionadores de custos, que essa empresa vai determinar também. Nós vamos calcular os custos indiretos, adicionais, para cada um dos produtos. Ou seja, eu tenho um valor de atividade e tenho outros custos adicionais. Vou mostrar a tabela daqui a pouco. Vamos calcular os custos totais e unitários dessa operação. Como é que é essa tabela? Olha lá, página 113 e 114 do seu livro, nós temos esses dados. Quanto essa empresa, ela teve de gasto com as compras aqui 180 mil, almoxarifado 23.200, o nosso planejamento e controle de produção aqui 34.200 e o controle de qualidade 75.400. Tudo bem? Nós temos os custos que também precisarão ser adicionados lá no final, que é o custo direto 40,76 na Fashion, 42,75 na Wiki. Indireto, 17,40, 19,72. Volume de produção, 5.160, 6.840. Então, esses valores nós vamos utilizar ao final do exercício. Isso aqui é o que nos interessa por enquanto, os gastos que nós temos lá na Fashion e na Wiki. Número de pedidos envolvendo as compras. Eu tenho 1.900 na Fashion, 1.100 na Wiki. Número de requisições, 300 e 500. Horas de trabalho do PCP,
180 e 150, horas do controle de qualidade, 75 e 100. Agora nós vamos trabalhar realmente as informações para conhecer os valores envolvendo o controle de qualidade e também envolvendo o nosso custeio ABC. Então, no custeio do ABC, o que ele vai fazer? Ao invés de fazer toda essa verificação dos gastos, ele vai lá e verifica um departamento. Esse departamento ele é responsável por acumular vários gastos, vários custos. A gente pensar num departamento de lavanderia, por exemplo, nesse departamento a gente consome vários gastos. Tem gastos com energia elétrica, gasto com mão de obra, tem gastos com insumos para lavagem. Nós temos vários itens envolvendo ali esse departamento. Então ele faz o quê? Ele faz a verificação por departamentos e faz o acompanhamento desses gastos também de uma forma um pouco mais atenta, porque eu tenho vários departamentos. Se for uma empresa que tem vários departamentos, eu preciso de um pessoal trabalhando aí nessa verificação. Ele vai reduzir essa arbitrariedade que acontece quando a gente faz as tentativas dos critérios de rateio. Então vamos falar um pouco mais sobre o custeio ABC. Ele vai permitir a elaboração de uma análise sobre o desempenho detalhado dos gastos desse processo produtivo. Ele observa o comportamento desses gastos aqui a cada fase de fabricação ou da prestação de serviço. Ele identifica restrições permitindo que as ações corretivas elas sejam tomadas. Se eu sei quanto realmente esse departamento ele gasta, eu consigo acompanhar cada um dos dados e saber se está acontecendo alguma alteração. O custeio ABC ele vai permitir também que os custos sejam alocados conforme os recursos produtivos. Então, vou falar sobre recursos, mão de obra, insumos, os gastos que eu tenho em cada um deles. São consumidos aqui em cada departamento da empresa. Parte da ideia é que os custos eles são consumidos pelas atividades, por isso que é ABC. Então, esse A aqui é do atividade, desempenhado aqui nos departamentos. Ele vai reduzir as distorções que são observadas lá no custeio por absorção e vai diminuir aqui, com certeza, a arbitrariedade, que seria essas tentativas. Eu não preciso fazer várias tentativas, eu já sei quanto esse departamento gasta e, a partir de então, eu consigo fazer toda a minha movimentação. Procedimento para o custeio ABC. Identificar as atividades às quais os custos indiretos aqui, eles estão associados por meio de direcionadores de custos. Por que ele está citando aqui os custos indiretos? Porque é com os custos indiretos que eu vou ter que utilizar o meu critério de rateio. Porque, em tese, quando nós pensamos em custo direto, eu tenho uma forma de identificar esses gastos de uma forma mais tranquila. É claro que quando a empresa ela tem vários produtos, isso pode aumentar. Eu posso utilizar também uma forma de separação desses custos diretos. Eu determino uma forma de separá-los. Mas o custo indireto, sim, eu tenho que utilizar um critério de rateio para a distribuição, para alocar esses valores de uma forma adequada a cada um dos departamentos, a cada um dos produtos, para que eu realmente não tenha nenhum tipo de problema. Quando eu falo em custeio por atividade, ABC, ele vai realmente pensar lá no departamento e pensar também nesses custos indiretos. Vamos fechar nosso raciocínio. Alocar os custos das atividades em cada departamento aqui aos produtos. E os custos diretos, eles são alocados diretamente, assim como lá no nosso custeio por absorção. Então, a gente entende que, por via de regra, o custo direto, eu já tenho uma forma de alocar diretamente esse valor sem ter nenhum tipo de problema. Vamos lá, nossa primeira tabela para verificação. Vamos ficar um pouquinho nela aqui para entender os nossos dados, como é que a gente está chegando em cada um dos valores, com base naqueles itens. Lembra lá? Número de pedidos de compras, número de requisições, hora de trabalho do PCP e também as horas trabalhadas do centro de qualidade lá. Então, aqui, vamos associar as atividades aos direcionadores de custo. Calcular o custo indireto por atividade, ou seja, quanto custa cada uma dessas atividades. Lembra quando a gente verificou lá o início do nosso exercício? Ele estava dizendo lá que para compras, os valores
ele tinha um total aqui de 180 mil. Está lá no nosso primeiro slide, lá na nossa tabela. A gente verificou que compras, ele tinha um total de 180 mil. Ele estava dizendo também que o almoxarifado, ele tinha um gasto de 23.200. E o PCP, 34.200. Controle de qualidade, 75.400. Então, a gente fez esse primeiro levantamento, a gente apresentou esses dados, porém, eu tenho essa quantidade aqui, 3 mil. De onde saiu isso aí, professor? Olha lá, lembra que a gente tinha tanto a Fashion como a Week. Ele estava dizendo lá que o número de pedidos de compras, que vai ser o meu direcionador, é ele que vai direcionar a forma de calcular esse meu custeio por atividade. Ele estava dizendo que a Fashion, quando se trata dos pedidos de compra, a gente tinha lá 1.900. E a Week tinha 1.100. Lembra? 3 mil é a quantidade. Eu quero saber qual é o meu custo unitário. Indireto aqui, a gente está falando só sobre os custos indiretos, eu faço uma divisão desse valor e eu percebo aqui que o valor das compras, de acordo com o meu direcionador, vai ser um total de R$60. E agora eu fecho todos eles. As requisições, ele disse que era 200 da Fashion, mais 300 da Fashion, mais 500 da Week, dá 800. Divido 29. O PCP, ele apresentou 180 da Fashion e 150 da Week, 330. Divido, aí eu tenho o meu custo indireto unitário. E o controle da qualidade era 75 mais 100, 175, divido pelos dados que ele passou lá na nossa primeira tabela. Só estou encontrando aqui o meu custo indireto unitário. Agora sim eu consigo fechar o exercício, mas é sempre interessante a gente saber que quando eu vou trabalhar com custeio por atividade, eu tenho que ter um direcionador. Qual vai ser a forma realmente para eu verificar quanto esse serviço, quanto esse custo indireto, ele vai ter a relação para que eu possa realmente juntar com os valores lá, os custos diretos, somar tudo e conseguir encontrar meu custo direto unitário ou indireto unitário também. Fechando a nossa tabela, as compras. Também ele disse que era um total lá de 180 mil, lembra a primeira tabela? 180 mil de compras, 23.200 do almoxarifado, 34.200 do PCP e controle de qualidade 312.800. Quando eu fecho essa minha informação aqui, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um total de compras 114,66 da Week. Professor, de onde saiu esses valores? Olha, é bem simples. No início do exercício, ele estava dizendo que eu tinha as proporções. Mas a gente vai usar uma forma mais interessante aqui. Lembra que a Fashion, ela tinha um total de 1.900. Nós vamos fazer como o total aqui de compras. A gente verificou que o custo unitário lá era 60. Vamos multiplicar isso por 60. Qual é o meu total? 114. O mesmo com a Week. A Week, ele também apresentou um valor lá de 1.100. Vezes o meu custo unitário depois da verificação era 60. 1.100 vezes 60. 66 mil. Eu faço esse mesmo procedimento para todos os outros. Para o almoxarifado, a Fashion Week, o PCP também. Verifico qual é o meu custo unitário, multiplico vezes o custo e chego a cada um dos valores aqui para cada uma delas. E os eventos, nós fechamos aqui que era 5.160 a produção de cada uma, e da Week aqui 6.840. Lembra lá dos 1.200, apresentando aqui para vocês, o total lá de 12 mil. Os custos indiretos adicionais. Então, nós somamos, fazemos a divisão aqui de 173.668,84 por 560. Vamos chegar a 33,66 na Fashion, 20,14 na Week. Os custos diretos e indiretos, ele apresentou no início do exercício também. 17,40, 19,72 para a Week. Os custos diretos, 40,76, 42,75. O que eu tenho? Custo unitário geral, envolvendo o custo direto, o indireto e também o adicional, 91,82, 82 e 81 para cada uma delas. E a gente consegue fechar aqui a outra informação envolvendo aqui a nossa
terceira situação, problema, em que eu tinha direcionadores para encontrar os meus custos indiretos, e ali é todo o pensamento para utilizar o custeio por atividade, que seria o custeio ABC. Vamos lá para a próxima. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, continuando as nossas informações, é sempre interessante a gente lembrar que as tabelas que são apresentadas, depois a gente vai fazer a resolução aqui para vocês e também fazendo uma contextualização desses conceitos. As tabelas estão disponibilizadas no livro de vocês, no livro de atividade. Então, cada vez que você faz a leitura, você já vem com essas informações. O professor tenta identificar aqui para você qual página que essa tabela é apresentada, mas o próprio livro ele traz uma dinâmica em que ele apresenta esse exercício e ele faz um outro com vocês lá, um passo a passo para você já se inteirar. Então, quando a gente vem para a aula aqui, já vai ficar um pouquinho mais tranquilo para a gente resolver. Vimos custeio por absorção e vimos também o custeio ABC, fazendo um passo a passo e no ABC utilizando direcionadores para chegar no resultado. Vamos verificar qual é o nosso próximo método. Vamos falar de reclassificar aqui os custos utilizando o custeio variável. Nesse caso, nós vamos utilizar custos fixos e também custos variáveis. Vamos separar custos fixos e os custos variáveis, que é o nosso objetivo. Para isso, nós precisamos conceituar antes e verificar os gastos semivariáveis aqui. Apurar o resultado do exercício utilizando esse custeio variável. Muito bem, então eu preciso entender primeiro que quando eu falo sobre o custeio variável, eu tenho que entender um pouco mais do que vem a ser o custo fixo e também o custo variável. Qual é realmente a intenção desse custo variável, que ele faz uma separação dos custos e despesas e acaba gerando uma DRE diferenciada para essas informações. Ao invés de ter lá o meu custo do serviço prestado, o custo da mercadoria vendida, quando eu faço esse custeio variável, eu já faço uma separação. Eu envio alguns gastos, alguns custos lá junto com as despesas. Tem realmente uma distorção nessas avaliações. Porém, ele é uma ferramenta gerencial, é muito interessante para que o gestor ele possa utilizar esse custeio variável para acompanhar o quê? Volume de produção. É um pouquinho diferente quando a gente fala de custo direto e indireto. Custo direto seria a alocação desses valores. Fixo e variável está ligado a volume de produção. Cada vez que esse volume aumenta ou que ele diminui, ele altera as informações aí envolvendo os custos variáveis. Os custos fixos não têm alteração, mas primeiro vamos dar uma olhada, o professor já explica para vocês aqui como funciona isso. Custeio variável. Sistema de custeio na qual os custos são classificados em fixos e variáveis. Utilizado para a tomada de decisões gerenciais, apenas os custos variáveis são apropriados aos produtos. Então, vamos ficar atento a isso. Ó. Os custos variáveis, somente esses aqui, eu vou alocar aos produtos. Os custos fixos, mais as despesas, nós vamos fazer dedução lá no resultado. Isso é que vai realmente causar uma interferência lá na nossa demonstração do resultado de exercício. O que vem a ser custo fixo? São os gastos do processo produtivo que não sofrem alterações com as oscilações do volume produzido ou vendido. O valor desses gastos não se alteram em função da produção. Entretanto, o valor unitário, sim, ou seja, quanto maior o volume produzido, menor será o custo fixo unitário ou vice-versa. O custo fixo realmente é algo que a gente tem que ficar bem atento a esse gasto quando eu penso no gasto com aluguel. Esse aluguel, independente da quantidade que é produzida, se eu produzo 400, 800 ou 5 peças, o aluguel eu tenho que pagar.
ele é um custo fixo, ele não tem essa alteração. A mão de obra do funcionário também. Quando eu penso na mão de obra, essa mão de obra, realmente, ela é um valor que ela está fixo, então todo mês eu tenho que fazer o pagamento. Professor, mas tem lugar em que o pessoal paga comissão e tudo mais, aí já seria um caso à parte. Mas aquele pessoal que tem um salário fixo e realmente ele trabalha com aquela produção, se ele produziu ou se não produziu, ele recebe o seu salário de uma forma sem ter alteração. O aluguel, ele sofre as alterações, mas o que reza em contrato. Ele independe da quantidade produzida. Depois de um ano, ele tem essa alteração, que é contratual, mas ele alterou porque estava em contrato, não é porque a gente aumentou ou diminuiu essa produção. Custo fixo, ele não se altera com a quantidade produzida. Porém, quanto mais eu produzo, menor vai ser esse meu custo fixo. Eu tenho... digamos lá, uma quantidade de funcionários que fabricam determinado produto e eu gasto um tempo para fazer isso. Eu tenho um valor de um custo. Quando esse funcionário consegue fabricar mais produtos, eu vou reduzir esse meu valor que é relacionado a esse custo fixo, que seria a mão de obra desse funcionário. Quando eu aumento a produção, esse custo fixo também ele passa a ser menor. Vamos lá continuar a respeito das informações do custo fixo. Então, só para a gente deixar bem claro aqui, se o salário desse funcionário lá é de R$1.000 e ele fabrica 1.000 itens, eu tenho um custo lá de R$1. Porém, se com o mesmo salário ele fabricasse 2.000 unidades, esse custo ele passaria a ser 50 centavos. Então, aumentando o custo, eu diminuo esse meu custo fixo. O valor total desse gasto se altera em função do volume. Aí nós já temos o quê? Um custo variável. Nesse caso aqui é o fixo. O variável, olha, são gastos do processo produtivo que estão totalmente relacionados aqui com o volume produzido. O valor total desse gasto se altera em função do volume. Então, só para a gente entender, quando eu penso lá na matéria-prima, por exemplo, a matéria-prima é um custo variável. Eu sei que se eu fabricar 10 itens, eu tenho uma quantidade de matéria-prima. Porém, se eu aumento para 20, para 50, aumentando a quantidade produzida, eu também aumento a quantidade de matéria-prima. Nesse caso, a matéria-prima seria um custo variável que eu vou entender para esse meu produto. Tudo bem? E agora tem um custo misto, que vai fazer uma mistura desses dois valores. Vamos fechar lá o nosso raciocínio. Custo misto são os gastos aqui que eles possuem características tanto de custos fixos como custos variáveis. No caso, eu posso ter energia elétrica para algumas empresas, né? Separar os custos das despesas aqui e verificar a predominância. Quando eu falo nesse fixo, que também pode ser um custo variável, eu entendo que a empresa ela tem todo mês um gasto relacionado lá ao meu valor de energia elétrica, que é um valor fixo, e quando ela tem uma oscilação dessa produção, a gente acaba pagando um pouco mais sobre esse valor. O salário também, ele tem alguns detalhes para algumas funções, em que quando esse salário ele tem uma alteração, eu vou pagar uma bonificação, ou quando essa produção ela aumenta, eu tenho uma variação em um valor que era fixo e a partir dali ele passa a ser um custo variável. Então são muitos detalhes que a gente tem que entender com relação às informações que acontecem na empresa. Quando a gente fala na embalagem, a pessoa está falando, professor, mas a embalagem, às vezes a gente classifica como despesa, às vezes como custo. Eu preciso saber o seguinte: se essa embalagem ela está lá no setor de produção, eu uso essa embalagem para embalar esse meu produto, para que ele tenha mais segurança, para que ele não vá quebrar, é um produto frágil. Se ele está ligado ao processo de produção, eu entendo a embalagem como um custo. Porém, se essa embalagem ela está relacionada lá ao meu departamento de venda, eu tenho um produto que ele não tem a embalagem, quando eu gero um gasto a mais para embalar esse produto, entregar, mas está relacionado à venda, é setor administrativo, a embalagem seria uma despesa. Então, sempre eu tenho que ter um olhar crítico para cada uma das informações que são apresentadas, assim como depreciação, para saber se é do setor produtivo ou se é do setor administrativo. Continuando os nossos dados aqui, tabela. Professor, onde é que está essa tabela? Página 130, 131 lá do livro de vocês, ele traz a separação aqui dos custos fixos e variáveis. Muito bem, então eu tenho aqui matéria-prima, no primeiro mês 112 mil,
no segundo mês 124, 135 e 79. Custos indiretos. Além da matéria-prima, eu tenho os custos indiretos para cada mês. Total, 168.400. Eu fecho esse meu resultado com uma quantidade que também traz para a gente lá. 2.500 unidades aqui no mês 1, no mês 2, 3.600, 4.400, 1.500, total 12.000. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai verificar a variação desses 2 meses, desses 4 meses. Eu tenho aqui, olha, calculando os valores das diferenças entre o máximo e o mínimo, que é o nosso objetivo, eu tenho o período 3 e o período 4. Deixa eu te mostrar que são os valores que tem maior variação. Período 3, 4.400 é o maior valor, e período 4, que é o menor valor. Eu vou fazer uma média entre esses 2 meses, que é o mês 3 e mês 4. Olha lá, volume de vendas em unidades, 4.400, aqui 1.500. A minha variação, porque eu estou trabalhando com custo variável, variação é de 2.900. E a soma aqui, eu também faço uma variação entre esses 2 valores e chego a 81.150. Para chegarmos no custo variável unitário, nós teremos que pegar essa média aqui do custo total, que é 81.150, e dividir pelos 2.900. O meu custo variável é de R$ 27,98 para esses itens. Tudo bem? Analisamos a tabela e depois o nosso custo variável, e aqui apurando o meu resultado de cada um dos meses que nós temos na tabela. Preço de venda, esses 270 aqui, talvez gere uma dúvida para você de onde esse valor ele está saindo. Lá no livro também, na página 143, ele traz lá, o preço médio apurado foi de R$ 270, que é esse preço que nós vamos utilizar aqui, 270. A quantidade é a quantidade da nossa tabela. Receita com vendas. Para chegar nessa receita, nós fazemos a multiplicação do nosso resultado aqui e chegamos a 675, 972, e cada mês eu fecho com o nosso valor, tá? Então, cada um desses dados aqui, a gente consegue verificar analisando as informações da nossa tabela, e aí eu quero que você fique atento a esse dado aqui, que vai ajudar na resolução de algumas informações, principalmente quando a gente fala sobre margem de contribuição, que ele está ligado ao meu custo variável. O que é margem de contribuição? Vai ser a minha receita com vendas menos o custo variável, que é 168.400, minha margem de contribuição 506.600. E para encontrar o meu lucro, o que a gente faz? Margem de contribuição menos custos fixos, que seria o 122.000. O que é? É o valor da matéria-prima e dos custos indiretos, que nós vimos na nossa tabela anterior aqui, que era o nosso total. Somando aqui, olha, cada um dos meses apresentado para vocês aqui. Quando eu faço a soma desses da matéria-prima e também dos meus custos indiretos, é que eu consigo fechar os dados aqui dos meus custos fixos e chegar no lucro que essa empresa ela determina utilizando os nossos custos variáveis. Sempre lembrando que cada um dos valores que vocês são apresentados aqui seria a soma de dados que vocês têm também na nossa tabela, tá? Esse 122 seria vendas de marketing, que é 35.000. Nós temos a administração, que seria 23.000. E também salários, que seria o valor de 64.000. Aqui nós temos uma tabela que ela é sintetizada com todos os dados que são apresentados na nossa primeira informação. E também pela leitura do livro lá da página 143, que traz o resumo das informações para que a gente possa fechar. O que o professor quer falar para vocês é para entender sobre essa margem de contribuição, que seria a receita que essa empresa tem menos os custos variáveis. Aí eu chego na margem de contribuição. Quando eu faço abatimento dos custos fixos, eu chego no lucro da empresa. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios.
Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, nós estamos de volta para encerrar nossa aula. Antes nós vamos ter um momento com os alunos. É interessante que hoje a gente viu assuntos pertinentes ali a aprofundar realmente as informações envolvendo os métodos de custeio. Como classificar e qual é o melhor método para essa empresa. Temos ali um desafio para vocês, vamos dar uma olhada aqui, para provocar novas situações. Que tal você listar e separar os custos de uma empresa que faz a prestação de serviço e como ficariam aqui os custos relativos à prestação desse serviço, considerando gastos diretamente relacionados com o serviço prestado. E os demais gastos, como você faria o rateio desses custos? Qual seria a sua tentativa? É claro, tentando evitar aquela arbitrariedade, em encontrar um melhor critério de rateio ali para você fazer a separação desses gastos. E é uma empresa prestadora de serviço. Quando a gente fala em custos, envolvendo várias empresas, a empresa comercial, a empresa industrial e também a empresa que faz a prestação de serviço. O professor vai parar um minuto agora, nós temos algumas perguntas ali, nós vamos fazer um bate-papo com vocês e daqui a pouco a gente volta.
Relógio. Muito bem, nós estamos de volta aqui. As perguntas, né, o pessoal envolvendo as dúvidas, é claro, dúvidas elas vão fazer parte do nosso entendimento. E aí, essas tabelas mostrando valores e cálculos, seria interessante rever a aula para também poder acompanhar, né? Poder refazer cada um desses cálculos aí, tentar chegar nos resultados e depois enviar as dúvidas lá para o professor se isso acontecer. Pode mandar para a gente, e depois você pode ver com mais cuidado as informações. Olha lá, nós temos o pessoal enviando aqui, gasto com telefone, é custo ou é despesa? Então, a gente sempre tem que deixar claro que eu preciso saber onde essa informação acontece, o tipo da empresa. Geralmente, quem faz o atendimento telefônico são aquelas pessoas que estão lá no setor administrativo. Nesse caso, eu vou entender como uma despesa. O pessoal também tem uma dúvida a respeito dessa embalagem. A gente sempre tem que entender que essa embalagem, quando ela está ligada ao processo de venda, eu vou entender a embalagem como uma despesa. Se essa embalagem ela acontece lá no setor de produção, para que eu tenha uma forma de entregar esse produto ou receber o produto de uma forma melhor, eu vou entender realmente como um custo. Questões de energia elétrica também. A gente tem que imaginar o que essa empresa faz. Se ela fabrica vários produtos e eu tenho energia elétrica lá da produção, ela é um custo indireto. Eu tenho que fazer um rateio desse valor. Se ela fabrica somente um produto, a energia elétrica é um custo direto. Eu faço a identificação como cada uma das informações. É que o livro vai trazer vários dados, várias situações de cada empresa e para cada uma tem a variação, mas é interessante vocês perguntarem sim a respeito do pagamento também da mão de obra do profissional. O que a gente entende como o valor da mão de obra é o valor que a gente paga pelos salários e também pelos encargos. Nossa aula de hoje foi para falar sobre os métodos de custeio, são os custeios que vão ser envolvidos nesse processo para fazer uma melhor alocação de cada um desses gastos. Tudo bem? Próxima aula a gente continua falando sobre custos. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.